Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o canal Resultado Azul, meu nome é André Queires. Aqui a gente discute estratégia para fazer a empresa dobrar seus resultados ou, se a empresa tem prejuízo, voltar a ter lucro em até 6 meses. Hoje o tema vai ser uma regra, nós vamos falar sobre uma regra aí que é muito importante. Regra número 1, eu diria. Dinheiro meu é meu, dinheiro da empresa é da empresa. Então a gente vai falar hoje sobre mistura do dinheiro da pessoa física com a da pessoa jurídica. Eu entendo que esse é um dos problemas aí que a empresa enfrenta, principalmente as pequenas empresas. Tá? Então vamos aí ao assunto de hoje propriamente dito, essa regra número 1. É a regra número 1 porque eu entendo aí que talvez seja a regra mais importante. Mistura do dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica, ela propriamente é uma das maiores causas. A mistura do dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica, ou seja, pessoa física e PJ, é uma das maiores causas de mortalidade. Olha aí realmente a quantidade aí de aluga-se, né, que a gente tem visto aí, com certeza, andando aí pelo comércio aí das cidades. Principalmente nas pequenas empresas. Por que principalmente nas pequenas empresas? Porque a mistura do dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica é muito mais comum na pequena empresa, porque ela não faz gestão financeira propriamente dito. E eu diria assim, ó, a despesa, a mistura do dinheiro é uma das principais despesas ocultas existentes na empresa. Por que eu quero dizer isso? O que é essa noção, o que é esse conceito de despesa oculta? É muito claro que algumas despesas dentro da nossa empresa a gente tem. Eu pago luz, eu pago água, eu pago telefone, eu pago colaborador. Agora, isso muitas vezes está muito claro, muito anotado, está na minha cabeça. Agora, a mistura, se eu utilizei um dinheiro que não era para ter utilizado, que eu utilizei um dinheiro da pessoa física, paguei uma conta minha particular com dinheiro da empresa, isso não está claro que foi gasto. Então ele acaba se transformando numa despesa oculta. Essa despesa não está lá muitas vezes lançada dentro do meu controle, ou só foi anotado como uma retirada do dono, um valor que o dono foi lá e tirou. Agora não está claro onde foi gasto esse dinheiro e também não está claro muitas vezes nem que retirou esse dinheiro, como a gente vai falar aí durante o encontro de hoje. Então aí eu já começo com essa pergunta para a gente entender o tamanho dessa despesa oculta propriamente dito, né? Quanto você tira mensalmente da sua empresa? Você sabe ao certo quanto que é a sua retirada? Ah, André, eu retiro 5 mil reais, eu retiro 3 mil reais, eu retiro 10 mil reais. Você tem um valor fixo do quanto você retira? Você tem algum controle dentro da sua empresa de quanto é a sua retirada propriamente dita? Você tem um prolabore fixo? Ou você só vai retirando da empresa, vai retirando dinheiro? Ah, eu precisei de dinheiro para pagar a minha luz, eu vou lá e pego. Precisei de dinheiro para passar o meu final de semana como pessoa física, eu vou lá e pego o dinheiro. Eu precisei de dinheiro para pagar minha luz, o meu aluguel, meu telefone, para dar um dinheiro para o meu filho, para pagar o colégio do meu filho, eu simplesmente vou lá e pego. Eu vou lá, pego um dinheiro para pagar a gasolina do meu carro, eu simplesmente vou pegando o dinheiro dentro da minha empresa. Ah, hoje é a data de pagar meu cartão de crédito. Ah, então eu vou pegar dinheiro para pagar meu cartão de crédito. Você simplesmente só vai fazendo assim sem ter um valor determinado fixo, um valor de retirada realmente de prolabore fixo. É isso que acontece na sua empresa? Pense a respeito, né? O normal que a gente vê, ou tem um prolabore, mas muitas vezes tem um prolabore, mas não segue, ou ele nem tem um prolabore, ou seja, o dono não determinou qual é o valor da sua retirada, fruto do seu trabalho, e só vai tirando dinheiro à medida que ele vê, à medida que ele necessita. Isso é o normal que acontece quando existe realmente aí talvez a mistura do dinheiro da pessoa física e da jurídica. Agora, é muito comum, e isso eu escuto com frequência em consultoria que eu faço de gestão financeira,
é o empresário chegar, o pequeno empreendedor chegar e dizer essa frase aí: não tiro nada da empresa, nem tiro salário, não tiro nada da empresa, nem tiro salário. Eu trabalho igual um louco, não vejo a cor do dinheiro e trabalho tanto e não consigo nem tirar salário. Isso provavelmente não é uma realidade, né? Por isso que eu coloquei esse será. Provavelmente isso não é uma realidade. Por que não é uma realidade essa afirmação? Normalmente ele retira muito mais do que ele imagina. Só que ele não anota propriamente o valor que ele retira. Se ele não retirasse nada, da onde que ele ia tirar o sustento dele? Da onde o empreendedor vai tirar o seu sustento? Ele retira da empresa, a não ser que ele tenha uma outra fonte de renda e ele está iniciando uma empresa, propriamente dito, e daí o que ele vai fazer? Enquanto essa empresa não está dando dinheiro, eu não vou fazer nenhuma retirada e não tiro nada. Daí ele até está seguindo um formato bem correto de gestão financeira, mas a gente sabe que não é isso que acontece. O que acontece? Normalmente o dono trabalha igual um louco, ele vê que a empresa não tem dinheiro, está sempre faltando dinheiro na empresa, e ele começa a dizer, eu trabalho igual um louco, não vejo a cor do dinheiro, eu nem tiro salário da empresa, porque ele nunca tira um salário. O meu salário é 5 mil, na data lá do dia 5, eu vou lá e tiro 5 mil. Ele nunca retira propriamente dito um salário, mas ele vai retirando esse valor à medida que vai acontecendo o mês e retira muito mais do que esse valor que ele imagina. Então ele não tira 5 mil, ele até poderia imaginar que o salário dele, se a empresa tivesse certinha, seria de 5 mil. Mas ele nunca retira naquela data. Mas se fosse somar tudo que ele retirou, é bem provável que o valor que ele realmente esteja retirando é muito mais do que propriamente esses 5 mil que ele acha que deveria retirar, por exemplo. Então, provável que sua retirada seja muito maior do que você imagina. De 30% a 300% mais do que você imagina. Agora, daí tem esse perigo. É o exemplo ali da pessoa que está ali sem nenhum dinheiro no bolso. Como você só vai sendo reativo, você só vai retirando dinheiro dentro da empresa quando você precisa, você acaba não analisando e pensando propriamente nas suas contas particulares. Você só vai utilizando o dinheiro que tem da empresa. Então, você não limita os seus desejos, você não limita o seu consumo como pessoa física, porque você vai simplesmente retirando dinheiro de dentro da empresa. Então, não é uma forma interessante de se trabalhar essa questão de você simplesmente ir retirando. Você precisa determinar um valor de prolabore. A empresa tem que determinar um valor de prolabore e esse valor de prolabore tem que ser pago. Esse valor de prolabore tem que ser pago numa data pré-determinada. Pode ser todo dia 10, todo dia 20, vou separar em 2 vezes, ou todo dia 15 para ser no início da segunda quinzena, porque na primeira quinzena a empresa tem muito valor para pagar, então é melhor ser na segunda quinzena. Mas determine um valor que vai ser realmente o prolabore, o valor da retirada do dono, fruto do trabalho dele, e comece a seguir essa data. Né? Não pare de pagar picado o salário do dono, porque senão o próprio dono não tem aí uma noção de quando, propriamente dito, ele retira de salário. Tá? Prolabore nada mais é do que o salário do dono, pelo trabalho dele executado. Então, o seu volume de retirada está ligado principalmente, então, como a gente falou, como eu falei ali há pouco, está ligado a padrão de vida. Então, o que a gente tem que pensar aí a respeito de padrão de vida? Olha ali a ideia do porquinho, de você realmente começar a criar uma possibilidade de reserva financeira, tá? Então, assim, padrão de vida, eu sigo seguindo 3 conceitos. Eu vou falar sobre 3 conceitos de padrão de vida. O primeiro padrão de vida é o padrão de vida nota 10. Ele é um padrão de vida sem reserva financeira. O que significa? Eu recebo todo o meu salário e gasto tudo que eu ganho. Então, é a lógica aí do porquinho magrinho. Eu não consigo realmente criar reserva financeira. Então, se eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Se eu ganho 10 mil, eu gasto 10 mil. Se eu ganho 30 mil, eu gasto 30 mil. Se eu ganho 1.000,
eu gasto 1.000. Então, assim, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta, o quanto você consegue reter de reserva financeira, quanto você consegue economizar. Então, primeiro conceito, padrão de vida nota 10. Aparentemente, nota 10 é bom, pode ser bom na análise do consumo, é gostoso gastar dinheiro. Agora, na análise da reserva financeira, de você realmente começar a construir uma reserva financeira, é uma situação aí que não é das melhores. E até pela falta de controle propriamente dito. Agora, o que é nota 11? É aquele que é endividado. Então, ele ganha 10.000, gasta 11. Ele ganha 5.000, gasta 5,5. Ele gasta tudo que ganha e ainda faz dívidas. Então, é um pouco aquela historinha. Tu vai lá e deu 50.000 para uma pessoa, tu deu 50.000 para 3 pessoas. Uma te devolve os 50.000, o outro pega os 50.000 e te devolve 70, porque ele fez renda, conseguiu construir riqueza com dinheiro, e o outro, ele não te devolve os 50.000, como ele ainda com aqueles 50.000 comprou um carro de 150.000 e ficou devendo 100. Então, assim, vai muito das nossas escolhas, do que a gente faz propriamente com o dinheiro. Então, a gente tem que avaliar o que faz com o dinheiro. Então, padrão, então dentro dessa ideia, padrão de vida nota 11, não é uma coisa boa. A gente não deve trabalhar com a ideia de dívidas. A gente tem que tentar construir a nossa riqueza sem precisar de banco, porque o banco a gente vai ter que pagar juros. E esses juros, você pode comprar um carro e pagar um carro e meio. Você pode comprar um carro e pagar quase 2 carros, dependendo do prazo. Então, não é a melhor forma de a gente começar a criar riqueza. Tá? E qual é o ideal? Padrão de vida ideal, padrão de vida nota 8, criando reservas. Então, padrão de vida nota 8, porque eu vou poupar 20% dos meus ganhos. Então, eu vou criar 20% de reserva. Eu ganho 10.000, eu economizo 2, eu coloco esse 2.000 numa poupança, e eu não estou dizendo caderneta de poupança, eu estou dizendo realmente assim, numa poupança que pode ser qualquer outro tipo de investimento, tesouro direto, pode ser um fundo de ações, pode ser ações, existem várias formas de investimento, mas o objetivo é que você tem que criar essa reserva financeira. Então, esse é um primeiro quê? Mistura do dinheiro da pessoa física e da jurídica. A partir do momento que eu não tenho o controle de quanto eu retiro da empresa, eu nunca vou criar reserva financeira pessoal. E eu posso estar tirando dinheiro demais da empresa, muito mais do que ela propriamente pode me dar. Então, seja padrão de vida nota 8. Esse é talvez aí um grande objetivo que a gente deve ter na vida. Mas para isso a empresa tem que lhe remunerar, então você tem que ter uma data ou definir 2 datas duas datas na empresa que ela vai pagar o seu salário. Então eu ganho 5.000, esse é meu salário na empresa. 2.500 vai me pagar dia 10, 2.500 vai me pagar dia 20. Então eu ganho 10.000, 5.000 no dia 10, 5.000 no dia 20. O que eu vou fazer? Eu vou economizar 20%, eu vou pegar 20%, na mesma hora que eu recebo esse 10.000 reais, esse 2.000, eu já tenho que colocar numa poupança, eu não tenho nem que gastar, é o que a gente chama de pague-se primeiro. Então, se eu deixar esse dinheiro lá na minha conta, eu vou pegar aquilo e vou considerar padrão de vida e vou gastar o 10.000. Então, eu já pego aquele dinheiro e já reservo, para eu não gastar esse dinheiro. Isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, tenho que organizar meu orçamento pessoal para não retirar recurso da empresa. O que eu quero dizer principalmente com isso? É perigoso, né? Então, assim, se eu começo a tirar dinheiro da empresa, eu posso tirar um dinheiro que ela não tem. Se ela não tem dinheiro, o que vai acontecer? Ela vai ter que pegar esse dinheiro em algum lugar para me pagar. No primeiro momento, onde que ela pega esse dinheiro? Ela vai pegar do caixa da própria empresa, vai pegar do caixa da empresa, vai pegar do estoque, vai pegar do dinheiro do saldo do teu contas a receber. Ou seja, vai tirar dinheiro do teu capital de giro para te pagar. No segundo momento, se você não tem mais capital de giro, ele vai
pegar dinheiro emprestado no banco e vai acabar repassando esse dinheiro, muitas vezes sem você notar, mas ele está pegando esse dinheiro emprestado e repassando para você. Você está usando o dinheiro da empresa que ela não tem, ela começou a ter que pegar dinheiro dos outros para poder te dar dinheiro. Então, você tem que organizar o seu orçamento pessoal para não tirar aquilo que ela não pode te dar. Você está tirando dinheiro a mais, você está tirando dinheiro que a empresa não tem capacidade de te pagar. Então, é até uma questão de a gente avaliar o quanto que deve ser realmente o prolabore definido na empresa. Não pode, eu tenho uma empresa que fatura 50 mil. Como é que o dono vai tirar 10 mil de salário? Provavelmente não vai poder. Por quê? Porque a empresa não vai sobrar tudo isso para pagar 10 mil de salário para ele. Então, o tamanho da empresa também determina o teu salário. Não adianta dizer assim, eu quero tirar 15 mil, vou montar aqui uma lojinha de roupa e vou tirar 15 mil de salário. É capaz de você vender 20? Como é que vai tirar 15 mil de salário? Então, a gente tem que avaliar o salário, o prolabore do dono, também é definido pelo tamanho da empresa. Não é só fruto do seu trabalho ou quanto você acha que merece receber. Tem que ter essa realidade. Tá? Agora, por outro lado, eu tenho que ter orçamento na empresa para não comprometer meu patrimônio pessoal. Então, se eu tenho orçamento pessoal e se eu começo a tirar muito da empresa, eu prejudico a empresa e ela pode quebrar. Agora, é o seguinte, se eu não tenho orçamento na empresa e eu não cuido da empresa e não faço ela ter lucro, o que acontece? A hora que a empresa quebrar, ela pode levar meu patrimônio junto. Então, eu tenho que cuidar dos dois. É uma balança, né? A gente tem que estar olhando as duas pontas. Você tem que cuidar da empresa, mas a empresa também tem que ser cuidada para ela não lhe prejudicar. As duas situações aí são bem importantes. Então, veja só. Eu coloquei aqui, e ali está uma balança, porque existem duas formas que o dono da empresa, ele pode tirar dinheiro dentro da empresa, tá? Olha só. Eu posso tirar dinheiro da empresa de duas formas. Tirar dinheiro da empresa no bom sentido. Eu sou o dono da empresa. Como prolabore ou como retirada de lucro. Então pensa bem, eu tenho sócio na minha empresa, eu não posso ficar tirando dinheiro de qualquer jeito. Por quê? Porque como é que eu tiro 10 mil e ele tira só 5? Como é que um sócio tira 5 mil e o outro tira 12? Primeiro tem que avaliar. O prolabore, propriamente dito, ele é determinado ele é o fruto do teu trabalho. Então, assim, se eu trabalho dentro da empresa, eu tiro salário. Se um outro não trabalha dentro da empresa, não retira. Se eu trabalho aqui 8 horas por dia, talvez eu retire mais do que um cara que vem aqui uma vez por semana e trabalha uma vez por semana. Então, prolabore, claro que ele tem que ser acordado entre os sócios, mas ele é de acordo com a competência da pessoa, o valor pago pelo mercado, mas também pela quantidade de horas laboradas, propriamente dito, assim, porque senão acaba dando briga entre os sócios, tá? Mas o prolabore é fruto do trabalho, é o salário do dono, só que ele não retira salário. Quando a gente vai pedir lá na contabilidade, é o prolabore. Agora, claro, na contabilidade, muitas vezes a gente só faz um valor ali de um salário mínimo. Não é essa a questão. A questão é prolabore, fruto do trabalho. Tá, mas o seguinte, mas a minha empresa está dando um monte de lucro. Eu vou tirar só meus 5 mil por mês? Sim, você vai tirar só os seus 5 mil por mês. Você só vai retirar lucro quando todos os sócios retirarem. Quando for determinado uma retirada de sócios entre todos. O que é o normal? O normal é que você determine uma vez por ano a retirada de lucro e também determine um percentual de lucro a ser distribuído. Então, vou dar um exemplo. Lá no final do ano, a minha empresa deu 100 mil de lucro. 100 mil reais de lucro em um ano inteiro de trabalho. Eu tenho 50% da empresa. Opa, então eu vou retirar 50 mil. Não é assim, porque um grande pedaço desse valor vai ficar na empresa, porque ela precisa desse lucro para poder crescer. Então vamos dar um exemplo assim. Ficou pré-determinado que os sócios retirariam 30%. Então se ela deu 100 mil, poderia tirar
30 mil, 70 mil vai ficar na empresa para ela poder crescer. Esse 30 mil reais vai ser dividido entre os sócios. Se um sócio tem 50 e o outro tem 50, 15 mil para cada um. Quando? Uma vez por ano. Então, essa retirada de lucro é em cima do lucro. André, como é que eu faço para saber o lucro? Você tem que fazer uma demonstração de resultado, saber quanto que deu o lucro todo mês, saber quanto que deu o lucro no final do ano. Agora entenda que você só vai distribuir se deu lucro e tem que saber qual foi o lucro que está dando todo mês. E não é todo mês, deu 10 mil de lucro, vou distribuir, deu 15 mil de lucro, vou distribuir. Não é assim, porque e quando der 30 mil de prejuízo, vai ser pago por algum sócio esse valor do prejuízo? Então, a gente tem que acumular um determinado tempo, em um determinado período, porque vai ter mês de lucro, mês de prejuízo, e na média daquele ano você vai somar positivos e negativos e ver quanto deu. E daí sim, desse valor, você vai determinar um valor de retirada. Correto? Agora, entenda, é fruto da participação societária. Mas ele não trabalha. Mas se ele é dono de 30% da empresa, lá do lucro ele tira 30%. Correto? Mas ele pode receber algum valor também de prolabore? Depende do que vocês combinaram. Agora, o normal recebe prolabore. Aquele que trabalha recebe retirada de lucro, todos que têm participação societária. Certo? E um é fruto do trabalho, o outro é fruto da participação societária, propriamente dita. Tá? Então, assim, olha só essa lógica, olha ali queimando dinheiro. O que eu quero mostrar com isso? Se a empresa não tem controle e o dono mistura, tem dois cuidados. Eu tenho uma empresa que fatura 100 mil reais. Qual é o cuidado? Eu fatura 100 mil, eu posso assim, fatura 100 mil, eu estou cheio do dinheiro, porque ele vê dinheiro entrando. Mas a empresa pode estar entrando 100 mil, mas pode estar gastando 105 e está dando prejuízo de 5 mil por mês. E o dono lá achando que tem dinheiro. Né? Ou então, a empresa está dando lucro, mas ele vê um monte de dinheiro no caixa, esquece que aquele dinheiro está reservado para pagar fornecedor, serviços, despesa, e acaba pegando aquele dinheiro, comprando carrão, comprando casa, comprando lancha. Ele usa o dinheiro da empresa que não era dele, que ele não deveria ter usado. E o que vai acabar acontecendo? Isso vai prejudicar a empresa. A hora que faltar dinheiro, né, daí entra o apavoro. Ele não tem reserva, ele torrou o dinheiro, usou a reserva para gasto pessoal, ou ele imobilizou a reserva, realmente ele comprou um carro, comprou uma casa, ou ele até comprou uma sala comercial, ele utilizou dentro da empresa, mas imobilizou demais, tirou dinheiro do capital de giro. Daí o que vai acontecer? Se eu não tenho dinheiro, eu vou pegar dinheiro no banco. Se eu pegar dinheiro no banco, eu pago juros. Se eu pago juros, aumenta a minha despesa financeira. Se aumenta a minha despesa financeira, maior é a chance da minha empresa não ter resultado azul. Maior é a chance da minha empresa dar prejuízo. Se a minha empresa dá prejuízo, uma hora dessas ela pode quebrar. Então a gente passa pelo risco de quebra. Então a mistura do dinheiro ela é muito perigosa, propriamente dito. E quando a gente é pequeno empreendedor, é muito mais comum essa mistura do dinheiro. Utilizar as mesmas contas, utilizar a mesma conta corrente, utilizar o mesmo cartão de crédito, pagar a conta do cartão pessoal, pagar a conta da empresa e vice-versa, mas daí quem paga o cartão é a empresa. Tudo isso não deve ser feito. A gente tem que determinar um prolabore fixo, a gente tem que determinar uma retirada, uma data de retirada do seu salário dentro da empresa e realmente seguir só retirando esse salário, tá? Olha aqui o que eu quero dizer. Vou dar um exemplo aqui para vocês um pouco mais prático. Antes de tudo, entenda para onde vai o dinheiro. Você tem uma receita, você paga impostos, então tem uma receita de 100, paga impostos, tem uma receita, paga impostos, paga os custos, paga as despesas variáveis, daí te sobra o lucro bruto, lucro operacional bruto, a gente chama também de margem de contribuição. Depois a gente paga as despesas fixas,
tu tens o teu lucro operacional. A minha empresa está tendo uma operação lucrativa. Daí eu pago a despesa financeira, eu tenho um lucro líquido. Daí eu pago mais investimentos, por exemplo, imobilizado, ou uma consultoria propriamente dito, também é um investimento. Pago empréstimos e eu tenho meu fluxo de caixa livre. Então, no exemplo ali que eu estou mostrando, eu começo lá com 100 mil, pago 12 mil de impostos, pago 35 mil de custo, pago de 7 mil de despesa variável, me sobrou 46 mil, ou seja, 46%. A minha despesa fixa é de 40, lucro operacional de 6 mil. Eu pago 2 mil de despesa financeira, que são juros, tá? Lucro líquido de 4. Pago R$1.000 de investimento, faz de conta um notebook. Pago 2 mil de empréstimos, o empréstimo que eu tenho, que eu peguei, né, o dinheiro emprestado, e me sobrou R$1.000. Legal? Gostaram? Esse é um bom exemplo, a empresa está sobrando dinheiro. Vamos ver um pouco diferente disso, vamos analisar... Vamos analisar um pouquinho diferente essa mesma história. Olha só, a maior despesa fixa da pequena empresa é a retirada do dono. O que eu quero dizer com isso? Olha como fica. Na realidade, o dono estava retirando um dinheiro que não estava sendo somado. Não foi anotado em lugar nenhum. Vamos fazer aqui um exemplo para determinar. Então, assim, ele tinha o mesmo lucro operacional, então, quer dizer, o lucro bruto dele era 46 mil, só que em vez de ele estar tirando 40, ele estava, na verdade, tirando 48. Estava tirando 8 mil a mais e ele nem notava. Despesa aí que estava jogando para lá e para cá do dono, que não estava sendo anotado em lugar nenhum, além de uma retirada ou outra do dono que estava sendo anotada. O que aconteceu? Em vez da empresa ter um lucro de 6 mil, ela estava tendo prejuízo de 2. Daí ela ainda pagava a despesa financeira de 2, já faltou 4. Daí ainda teve investimento e empréstimo de 2, está faltando 7 mil todo mês. Saiu de um lucro de 1.000 para um prejuízo de 7 mil. Então, esse é um cuidado que se tem que ter. Se a gente não tem esse controle, não anota e não entende que a retirada do dono é uma despesa fixa, ele acaba não enxergando a realidade do lucro da empresa, ele não acaba enxergando se a empresa realmente está fazendo sobrar dinheiro, que é aquele fluxo de caixa livre. A gente tem que fazer com que a empresa sobre dinheiro. Na pequena empresa tem que sobrar dinheiro, porque se não sobra dinheiro, vai em banco. E o juro no Brasil é impeditivo. Então, o grande cuidado é, não dependa de banco, seja muito criterioso em todas as suas despesas. Você tem que realmente enxugar ao máximo as despesas, principalmente ali despesa fixa, para que você não tenha uma necessidade, uma obrigação muito grande de ter um grande faturamento para fazer a empresa dar resultado, dar lucro. E esse resultado eu chamo de resultado azul, tá? Defina um prolabore fixo que não inviabilize sua empresa. Já conversei com você sobre isso. Então, assim, não adianta dizer, montei minha empresa aqui, eu quero tirar um salário de 10 mil por mês. Tá, mas vem cá, tua empresa fatura 28 mil por mês, como é que tu vai tirar 10 mil dela? Não vai sobrar dinheiro para pagar aluguel, luz, água, telefone, condomínio, contador, comprar mercadoria, né? Pagar taxa de administração de cartão. Não vai dar tudo, não vai dar para pagar tudo, mas as despesas variáveis, despesa fixa, tem despesa de pessoal, funcionário, fundo de garantia, 13º, mesmo que seja pequenininho, pode ter 1, 2 colaboradores, despesa comercial, campanha de marketing, você também pode ter alguma despesa de veículo, uma despesa de entrega. Então, vai sobrar dinheiro se você tirar 10 mil de salário. Você tem que tomar esse cuidado, porque se não sobrar dinheiro, vai pegar dinheiro em banco. E depois que começa a pegar dinheiro em banco, a chance é de entrar numa bola de neve. Só ficar pegando dinheiro emprestado para pagar o empréstimo anterior e pegar um novo empréstimo para pagar o empréstimo anterior. E sempre esse empréstimo acaba sendo um pouquinho maior, até uma hora que o banco não te empresta mais, porque ele não acredita mais que você vai pagar, e você vai ficar, além de tudo,
com uma dívida grande aí com um banco, tá? O caixa da sua empresa não é caixa eletrônico. O que eu quero dizer com isso? Pense assim, quando a gente é assalariado, eu trabalho numa empresa e tenho salário. Você não ia tirar um salário fixo todo mês? Ah, meu salário lá é 5 mil reais. Vou fazer redondo. Meu salário lá é 10 mil reais. Não adianta, se você gastar 12, não vai pegar mais 2 mil com o patrão. Vai gastar o 10 mil, ele não vai te dar mais dinheiro que o 10 mil. Então, por que dentro da empresa a gente acaba fazendo isso? Porque a gente é dono e a gente acaba não tendo que prestar satisfação para ninguém. Ou deveria prestar sim, inclusive aos sócios, mas a gente é desorganizado financeiramente, não teve educação financeira pessoal, não tem um bom controle, acaba retirando sem propriamente entender os valores que retirou. E o que acontece? Você acaba retirando toda vez que precisa, como se ali fosse passar no banco e tirar dinheiro no caixa eletrônico. Como se não tivesse limite a quantidade de dinheiro que eu posso retirar do caixa eletrônico. Mas isso não existe. O dinheiro é finito. Se você está retirando dinheiro demais, uma hora o dinheiro vai acabar. E se esse dinheiro acabar, a sua empresa vai quebrar. Então, não faça essa mistura, tenha uma organização financeira, tá? Só retire da empresa seu prolabore, crie sua reserva pessoal. Isso é muito importante. E daí, como reserva pessoal, é importante a gente colocar aí como reserva pessoal 3 reservas que você deve criar. Reserva de emergência, reserva dos sonhos e reserva futura. Para você pensar na sua independência financeira. Reserva de emergência é de 3 a 6 vezes o valor que você gasta, que tem de despesa na sua família por mês. Reserva dos sonhos. Ah, eu vou fazer uma viagem, vou trocar de carro. Ela está junto com a sua reserva de emergência. Reserva futura é lá na frente para você poder se aposentar, você vai ter que viver de renda. Quanto tem que ser essa renda? Quanto que você vai ter que ter de dinheiro lá na frente para você diminuir o seu volume de trabalho, porque um dia vai diminuir a sua capacidade laboral, então a hora que diminuir a capacidade laboral, a sua renda vai diminuir. Você precisa criar uma reserva futura, tá? Pensa bem, pessoal, olha só. Tem quem ganhe 3 mil mensais e tem ativo, tem patrimônio. E tem quem ganhe 30 mil reais mensais e tem dívidas. Então, claro que quem recebe mais, a chance de criar reserva é maior. Mas se você não é organizado financeiramente, não necessariamente o valor da sua renda é determinante. Então, se organize. Se você ganha 5 mil, economize 1.000. Se você ganha 10 mil, economize 2 mil. Coloque isso numa reserva financeira e aprenda a viver com 80% da sua renda. E comece a guardar para fazer as suas 3 reservas. É isso que você deve fazer. E daí, com isso, quando acontecer algum problema, aconteceu alguma situação que você não estava prevendo dentro da sua família, algum caso, bateu o carro, aconteceu alguma coisa, você não vai ter que tirar dinheiro da empresa, porque você vai ter a sua reserva pessoal. A empresa é dona da empresa, pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. Entenda essa questão. Consumo consciente, então, dentro da mesma linha, quando não temos dinheiro, a gente quer dinheiro a qualquer custo, a gente está igual um louco atrás de dinheiro. Então, a hora que esse dinheiro estiver na minha mão, vamos cuidar dele, não vamos deixar que esse dinheiro suma das nossas mãos. Quando temos dinheiro, ele some. Então, eu tenho 50 mil na minha mão, eu já saio gastando. Eu vou lá, troco de carro. E ainda faço uma dívida. Então, esse cuidado que você tem que ter. O dinheiro está lá, mas eu tenho que entender que aquele dinheiro é para uma reserva. E o valor que eu vou gastar todo mês é 80% da minha renda, daquilo que eu recebo mensal. E a minha reserva ela tem que ser sempre acrescida e não diminuída. A não ser no momento que você se aposente, a não ser no momento de uma emergência, ou a não ser que seja uma programação de uma reserva dos sonhos. Certo?
Claro, agora entra essa questão aí, ó. Emoções interferem na nossa vida, né? Emoções interferem na nossa vida. Então, se eu estou ansioso, se eu estou insatisfeito, eu posso ter uma compulsão de uma necessidade de comprar. Então, isso tudo me leva a uma desorganização financeira. Pode acontecer, claro que pode acontecer. E daí eu entro com essa lógica aí de buracos na estrada. Qual é a lógica? E eu dou um exemplo. Meu pai tinha um sítio, tá? O sítio do meu pai era cheio de buraco. E eu estava lá, igual a carinha ali, insatisfeito. Asfaltaram o sítio lá do meu pai. Eu fiquei satisfeito. Num terceiro momento, tinha buraco na estrada, mesmo sendo, no terceiro momento, mesmo sendo, vou de novo porque eu gaguejei. Num terceiro momento, mesmo sendo asfalto, a situação sendo muito melhor que aquela primeira situação, que era uma estrada de barro com 50 mil buracos, agora é um asfalto com buracos. Eu estou tão insatisfeito como na primeira situação. Isso é normal do ser humano, isso é normal do ser humano. Então é inerente ao ser humano essa insatisfação, tá? Então, na mesma lógica, ó, eu ganho 5 mil, eu estou insatisfeito. Ah, aumentou meu salário, agora eu estou ganhando 10. Eu estou satisfeito, feliz da vida. Deu 6 meses, eu já estou insatisfeito de novo. E eu absorvi toda a minha renda, eu passei a ganhar mais, absorvi minha renda, mas logo eu fico satisfeito de novo e estou gastando todo o meu dinheiro e não criei reserva financeira. Então, o consumo consciente é entender que isso pode acontecer, que a gente, quando vai aumentando o seu salário, você não tem que aumentar na mesma proporção a sua retirada, o seu gasto. Então, eu estava ganhando 5 mil. A hora que foi para 10, eu não posso gastar 10. Talvez agora eu possa gastar 7, mas eu posso começar a economizar muito mais. Então, eu não preciso daí, eu posso economizar 30% da minha renda, 35% da minha renda, porque o meu ganho aumentou muito. Antes eu ganhava 5 e agora eu estou ganhando 10. Então, eu poderia economizar 40. Quando a gente vê, a gente não está economizando nada. Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá? Busque o lucro e faça a sua retirada só sobre os lucros. Esse é o cuidado que a gente tem falado tanto. No negócio próprio, você tem que buscar o lucro da sua empresa e fazer retirada só se a empresa der lucro. Fora isso, eu só tenho salário. Para eu retirar mais do que o meu salário, que é Prolabore, o nome dele, a empresa tem que ser lucrativa. Então, entenda o que é o melhor, assim. Eu tenho que ter um salário o menor possível, que eu me sustente dentro de uma qualidade de vida razoável, com padrão de vida razoável, e entenda que eu tenho que me esforçar pela minha empresa para fazê-la dar lucro sem retirar muito dinheiro dela, para lá na frente, com o lucro dela, eu verificar se eu posso aumentar um pouquinho mais o meu salário, o meu Prolabore, e começar a realmente a crescer junto com a empresa. Esse é o grande objetivo que a gente deve fazer sendo uma pequena empresa. Não comece pensando numa retirada alta, comece pensando numa retirada, num salário pequeno e numa retirada de lucro só quando a empresa for lucrativa. Pessoal, sem fórmula mágica, não existe fórmula mágica. A empresa dá resultado porque ela tem boas margens, custos baixos, despesas baixas. Isso a gente consegue ver através da gestão financeira. Tem que colocar a gestão financeira dentro do seu negócio. A sua empresa vai dar resultado se você utilizar ferramentas de gestão financeira. E junto com isso, estratégias para aumentar suas margens, diminuir seus custos e diminuir suas despesas. Com um salário, um prolabore do dono que seja realista com o tamanho do faturamento da empresa. Comece pequeno e cresça junto com o crescimento da sua empresa, com o lucro da sua empresa. Esse é o recado que eu dou. E o seguinte, sem mistura, não misture o seu dinheiro com o da empresa. Pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, dinheiro
do dono é do dono, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Tá? Por fim, pessoal, estou aqui para falar para vocês do método SOS Resultado Azul. O método SOS Resultado Azul, ele é um método que o nosso objetivo através dele é fazer com que você dobre seus resultados. Agora, se a sua empresa passa por prejuízo, fazer ela sair do prejuízo e passar a dar lucro, em até 6 meses a gente entende que é possível, e a gente fala isso através de 4 pilares, 4 ferramentas da Rota Financeira do Sucesso. Rascunho, que é mentalidade financeira, educação financeira, que foi o que eu falei com vocês hoje aqui. Desenho, que é planejar sua estratégia vencedora, vendo sobre seu produto, sobre seu plano de marketing, sobre seu plano de negócios. Falando sobre filme, que é sobre seu resultado, mensurar o resultado, você precisa saber o resultado da sua empresa. E sobre foto, tirar uma foto e ver se seu patrimônio está crescendo, o quanto está crescendo seu patrimônio, se você está conseguindo realmente enriquecer. Conte aqui com Resultado Azul, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal Resultado Azul, veja a gente em todas as plataformas, estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo.